Com certeza, em algum momento da sua vida você já precisou deixar alguém para trás. A Bíblia diz que para as boas coisas muitas das vezes nos falta amizade e companheirismo. E para as coisas ruins, um abismo chama outro abismo. E isso é algo inegável. Então, o que o desapego em si tem a ver com isso que eu quero falar com vocês hoje? Tem muito a ver, porque minimalismo não é apenas você tirar coisas da sua casa, mas sim também coisas da sua vida, no seu campo emocional, no seu campo profissional, muitas das vezes é você mudar a rota, é você parar, você desacelerar um pouco, colocar o pé no freio e analisar toda a situação, todo o conjunto dessa situação. E hoje a gente vai falar sobre amizades, sobre deixar ir, sobre desapegar. Existem muitas pessoas que fazem muita importância para a nossa vida, que fazem muito sentido nós termos na nossa vida. São pessoas que são parceiras, que estão para todo momento, e existem pessoas que, ao invés de te ajudarem a crescer na vida, elas só sugam, elas só tiram a energia. Você com certeza já passou muitas pessoas na sua vida e você já deve ter visto, sentido a energia de muitas pessoas. Eu já tive pessoas na minha vida que eram maravilhosas, que tinham uma energia muito para cima, que me faziam querer ficar mais perto dessas pessoas. Mas tinha pessoas que eu sentia que a minha energia, ela ficava sobrecarregada, ficava desanimada, ficava mal-humorada. Ficar perto de pessoas reclamonas, muitas das vezes não é bom. Na verdade, sempre, nunca será bom ficar perto de pessoas que reclamam de tudo, porque a energia deles é baixa, é uma vibração muito baixa. E querendo ou não, isso te atinge e vai atingir em outros campos da sua vida. Então, você precisa ter muito cuidado. Existem as amizades que no passado fizeram muito sentido, mas para o momento de vida agora não fazem mais tanto sentido. Não aconteceu nada de ruim entre vocês, mas muitas das vezes você precisa entender que aquelas amizades, elas estavam naquele tempo da sua vida, eram para aquele momento da sua vida, e convém você seguir a sua vida e deixar essas amizades para trás. Eu tive muitas pessoas maravilhosas na minha vida, pessoas que eu lembro com amor e carinho, mas que não fazem mais parte do meu vínculo de amizade, e tá tudo bem. E eu sei que se eu tentasse retomar essas amizades, não seria mais a mesma coisa, porque nós seguimos caminhos diferentes. Uma pessoa casou, tem filhos, vive uma vida completamente diferente da minha. Eu vim para outro lugar, tenho uma visão diferente de mundo hoje. Não é a mesma visão que eu tinha quando eu tinha 15, 16 anos. Então, assim é a vida. A gente precisa desapegar, deixar ir essas pessoas, deixar ir essas coisas para que a nossa vida siga um fluxo que deve ser seguido, um fluxo de leveza, um fluxo de tranquilidade. Com o passar dos anos, eu entendi que nós não precisamos de quantidade, mas sim de qualidade. E hoje em dia, eu posso afirmar para vocês que eu não tenho muitos amigos. E eu não sei se eu poderia dizer que tenho mais de 10 amigos. Eu acho que seria muito ainda. Por quê? Os meus amigos são a minha família, são os meus cunhados, são os meus colegas de trabalho. Então, são pessoas que hoje, nesse momento que eu vivo, elas são pessoas importantes e eu dou muito valor a essas pessoas. Eu sempre falo o quanto eles são importantes. E não é porque eles me são úteis, mas sim porque eu gosto da energia deles, do jeito deles de viver a vida. Então, são pessoas, são coisas que eles fazem que eu também gosto de fazer para aquele momento. Pode ser que daqui 5 anos essas pessoas, né, tirando minha família, mas os meus colegas de trabalho, nós já não tenhamos tanto vínculo assim. E não é porque pode ser por conta de brigas ou coisa assim, mas é por questão do tempo. Porque a gente vai tomando rumos diferentes para a nossa vida, e nós vamos conhecendo outras pessoas e criando laços com outras pessoas. Então eu não me preocupo mais em querer fazer amigos. Eu conheço muitas pessoas pelo caminho, eu troco ideias, troco informação com essas pessoas e tá tudo bem. Então eu ouso chamar os meus colegas de trabalho de amigos. Então meu círculo social, né, ele é bem reduzido hoje em dia e tá tudo bem, gente. Meus amigos de infância, tenho só uma pessoa com que eu converso. As outras eu guardo com muito carinho, com muita saudade no meu coração, mas eu sei que
nós temos visões diferentes e cada um tem um rumo diferente na sua vida e não tem mais tempo para se encontrar, até porque nós moramos todos muito longe um dos outros. Ainda continuando sobre desapego, eu quero que você se desapegue também de ideias, não só de amizades, mas de ideias. A ideia de ser a boazinha. Pare de querer bancar a boazinha para você ser aceita, para que as pessoas te amem, que as pessoas gostem de ti. Não seja a boazinha. Seja uma pessoa boa, mas não uma pessoa boazinha, porque boazinha é aquele que diz sim para tudo, que concorda com tudo. Esse tipo de pessoa, que todo mundo olha e tá sorrindo, esse tipo de pessoa não é muito bem visto se você for parar para pensar. Esse tipo de pessoa não é valorizado. As pessoas, elas pisam, sentam e bordam em cima dessa pessoa que é boazinha. Então aprenda a dar limite para as pessoas, a dar limite para você mesmo. Se uma situação não te agrada, diz não, eu não vou, eu não faço. Mesmo que a pessoa te odeie, que a pessoa fique puta da vida contigo, mas você não retroceda, não volte atrás. Aprenda a impor limites e parar de ser boazinha. Outra coisa que tu também tem que se desapegar é da ideia de ser perfeito. Ninguém é perfeito. Você não vai conseguir a perfeição. Pare de querer tudo do jeito seu, do jeito que tem que ser. Não é assim. Esse tipo de comportamento, ao invés de trazer pessoas para perto de si, vai afastar as pessoas, porque perfeição não existe, gente. Não existe e nunca vai existir. Então, tu vai se sobrecarregar, tu vai exigir demais dos outros e isso não é legal. Isso, como eu já disse, afasta as pessoas. Foque nas coisas, mas não queira tudo perfeito. Não dá para fazer isso. Uma coisa também que é um pouco complicada de se falar é sobre desapegar da ideia de que você é insubstituível, principalmente na área do trabalho. Muitas pessoas, elas deixam é, todo o resto e focam somente no trabalho. Então elas dão sangue, elas se matam trabalhando, literalmente elas vão trabalhar doentes e elas não faltam porque na cabeça delas elas julgam que elas são insubstituíveis e às vezes elas deixam de se cuidar ou de cuidar de um ente querido porque elas acham que o trabalho é mais importante, que a empresa é mais importante. E eu nem tô falando de uma empresa que é da pessoa, não. É trabalhando lá pro chefe deles. Eles acham que o chefe vai reconhecer. E, gente, não é bem assim que a coisa funciona, tá? Se tu morrer hoje, amanhã vai ter uma pessoa para substituir você. Então, não fique com essa ideia de que você é insubstituível, que a empresa precisa muito de você, que você precisa dar o sangue. Não. Dê o melhor que você pode, mas não extrapole isso. Dê prioridade à sua família, dê prioridade à sua saúde. Se você não tá legal, não vai trabalhar, vai no médico, vai se tratar. Se o teu filho tá doente, vai ficar com o seu filho, vai dar um tempo de qualidade pro seu filho. Mas não pense que você é insubstituível. Tem gente que deixa de se divertir num sábado e domingo pra trabalhar, pra focar em trabalho. E isso, gente, não é vida. Vida de verdade é você, ó, aqui nesse mundo aqui fora, aproveitando. O trabalho é parte da vida, mas ele não deve ser a vida como um todo. Então se desapegue dessa ideia de que você é insubstituível no seu trabalho, porque você não é. Se tu morrer hoje, como eu disse, amanhã já tem alguém para assumir o teu lugar. Tem outro ponto aqui também que você precisa se desapegar, é da ideia de que amanhã eu resolvo. E isso é algo que pega muito. Muitos de nós pegam, até eu mesma, tá? Porque eu tenho às vezes essa ideia. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Tudo no amanhã, sendo que hoje eu tenho um tempinho hábil para resolver aquela questão. Por exemplo, vou citar um caso bem simplesinho aqui sobre casa. Às vezes tem uma loucinha ali, pouca coisa para lavar. Aí eu olho para a louça e eu digo assim: amanhã eu lavo. Mas aí chega amanhã, eu dormi, tô cansada, então tô com preguiça de levantar, às vezes eu acordo tarde. E quando eu levanto, eu tenho meu café para tomar, para fazer, eu me deparo com quem me esperando? A louça. E eu poderia ter lavado 10 minutinhos no máximo, tinha resolvido aquela louça na noite anterior. Mas eu protelei, eu joguei essa responsabilidade pro dia de amanhã. E aí eu tenho algo a mais para fazer, sendo que eu já poderia ter deixado a louça lavada. Então, vamos parar de jogar as nossas responsabilidades para o outro dia. Se dá para fazer hoje, faz. Não deixa para amanhã. Outra coisa que tu tem que se desapegar uma ideia que é assim, só se vive uma vez, então eu vou aproveitar, vou chutar o balde, vou me acabar, vou meter o pé na jaca. Gente,
Bebida, comida, todas essas coisas em excesso não faz bem. Eu falo por experiência minha, tá? Experiência própria. Eu, em menos de 6 meses, eu adquiri 7 quilos e eu tô numa luta incansável para reverter isso. E a maior luta que existe não é contra a balança em si, mas é contra isso aqui, ó, a minha mente. Porque a minha mente me sabota, ela me prega peças. E quando eu vejo, eu começo uma dieta numa segunda, na terça eu já saí da dieta. Então eu tô trabalhando o meu psicológico porque eu preciso entrar na linha. Eu quero pelo menos até dezembro conseguir reverter, né? Eliminar esses 7 quilos que eu adquiri nesse meio ano. E não é fácil. A gente, às vezes, quando a gente vê uma comida gostosa, a gente vê um monte de bebida, a gente se joga, a gente aproveita, a gente come como se não houvesse amanhã. Mas querendo ou não, gente, o resultado de todo esse descuido com o nosso corpo, o descuido com a nossa saúde, ele vem. E não vem só em forma de peso adquirido, ele também vem em problemas de saúde. Eu hoje não tenho problemas de saúde em si, por assim dizer, mas eu posso vir a ter, né, se eu não cuidar da minha saúde. Então, vamos parar com a ideia de que vou aproveitar porque a gente só vive uma vez. Não é bem assim, tá? Vamos fazer tudo com cautela, porque o dia de amanhã chega, nós estamos lá com a conta para pagar no dia de amanhã. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas, tá? Fazer tudo com consciência e, se possível, fazer algum exercício físico, tá? Porque se tu não gosta de academia, assim como eu tenho uma dificuldade para gostar, tu pode estar fazendo corrida, caminhada, andar de bicicleta. Tem tantas coisas que são boas que vão te ajudar a fazer os exercícios físicos de uma forma mais saudável e gostosa. Outra coisa para tu se desapegar, eu sei que é difícil em pleno século XXI, é isso aqui, olha só. Esses queridos aqui, os cartões de crédito. Eu tenho mais de 7 cartões de crédito. E assim, gente, nem todos eu tô usando, mas os que eu uso tem um limite bem alto e às vezes a gente gasta além do que deveria. E eu acho que o cartão de crédito é um problema, sim, para nossa sociedade nos dias de hoje. A maioria dos brasileiros gasta no cartão de crédito como se não houvesse amanhã. Isso é um hábito que eu tô tentando eliminar, me desapegar do cartão. Eu sei, é muito doloroso porque a gente está acostumado, viciado em usar o cartão, mas o uso desenfreado do cartão pode nos acarretar em dívidas, e os juros do cartão de crédito são os juros mais altos do país. Então a gente precisa ter certo cuidado com isso, porque é uma dívida muito alta que você vai estar adquirindo, porque tu não vai conseguir pagar. Então vamos frear o uso, vamos ajustar esse limite do cartão, diminuir o limite para você usar menos, para você evitar fazer gastos desnecessários, usar somente o dinheiro. Se você tiver o dinheiro, compra no crédito para ganhar um cashback, mas já paga com o seu dinheiro. Faça isso, é algo que eu tenho feito nos últimos tempos. Eu quero eliminar o uso do cartão. Não é fácil, mas é um hábito que a gente precisa repensar, se nós quisermos ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida financeira, digo eu. E o último desapego que você precisa fazer, esse aqui você já deve saber, que é das suas roupas, calçados, coisas que estão paradas na sua casa e tu não usa. Coisas que são bonitas, que, por assim dizer, mas que estão há mais de 6 meses ali no seu roupeiro e você não tirou elas para uso. Então não faz mais sentido você ter essas coisas. Passe adiante. Doe a outras pessoas que precisam. Mas assim, não vai doar coisas com bolinha, furado, rasgado, nada do tipo manchado de que boa. Não, gente, coisas assim a gente joga no lixo, a gente se desfaz, dá outro fim para essas coisas. Mas a gente não joga fora. A gente doa o que presta. Só o que não presta mais a gente se desfaz. Mas não fique entulhando a sua casa dessas coisas, comprando mais coisas para preencher vazios, porque sempre que a pessoa tá triste, a pessoa vai no shopping, vai numa loja e compra e fica muito feliz, mas depois ela descobre que aquilo não deixou ela feliz de fato, só foi uma felicidade momentânea. E quando você vê, a sua casa é um amontoado de coisas, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma vida mais leve, uma vida com mais significado. E juntando todas essas coisas que eu falei, você consegue essa vida mais leve e com significado. Não é fácil,
Não vou dizer para você que é a coisa mais simples do mundo, não é. Mas é um processo que a gente tem que fazer, é um exercício que nós temos que fazer todos os dias, é gradativo. E última coisa que eu quero falar aqui pra vocês sobre você se desapegar, é você se desapegar da ideia dos brechós, de não comprar em brechós. Muitas pessoas não compram em brechós porque falam que brechós têm energia ruim. Ah, porque não sei o que, tem energia da pessoa morta, energia não sei do que, não sei do que. Gente, mas pensa bem, as roupas que nós compramos também não tem uma energia positiva, se você for ver. Porque muitas das roupas, a maioria, se você for ver roupas da Zara, da Shopee, da Shein, roupas de grandes marcas, porque querendo ou não, as grandes marcas são feitas na China, são empresas na China que fazem, então, tipo, não interessa de onde veio, são empresas chinesas que estão fabricando essas roupas. Essas roupas são feitas a quê? A custos de quê? De trabalho escravo. De pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, que não recebem quase nada pelas coisas que fazem. Muitos não têm nem a opção de sair daquele trabalho. Precisam ficar naquele trabalho ou são obrigadas a ficar nesse trabalho. Então, não me venha dizer que roupa de brechó tem energia ruim, porque as roupas da Zara e de tantas outras marcas, então, por assim dizer, também terão energia ruim. Vamos repensar com carinho. As roupas de brechó, tem muita roupa boa. Eu já comprei muita coisa de brechó. Vocês sabem, eu já falei um monte de vezes que o meu guarda-roupa, mais de 90% das minhas roupas, elas são roupas que eu ganho ou roupas que eu comprei em brechó. E falando nisso, né, acabei de ter uma ideia aqui, vou trazer um vídeo para vocês na próxima semana fazendo amostras de todas as minhas roupas que eu tenho aqui. E eu vou separar as roupas que eu comprei e as roupas que eu comprei em brechó e as que eu ganhei. Vamos ver o quanto de roupa que eu tenho ganhada e de brechó, gente. Vocês vão ver que pra mim, é uma maravilha quando eu posso ganhar uma roupa ou eu compro em um brechó que eu posso comprar baratinho. Eu fico radiante, feliz demais, gente. É só alegria, né? Porque economizo dinheiro e ainda ajudo o meio ambiente, porque não estou gastando dinheiro com roupas que sem qualidade que depois vão ter que ir pro lixo. Então, eu tenho todo esse cuidado. É algo que um processo que começou ao longo de muito tempo, mas tem me trazido bons resultados. Bom, eu vou ficando por aqui. Desejo a vocês uma ótima semana, ou melhor, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos nós. E comenta aqui no vídeo o que você achou de todos esses desapegos que eu falei. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!